Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aos que estão aqui com a gente, aos que já estavam e aos que irão chegar. Nós somos aqui do Pelo Estudo e pela Fé, esse perfil. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a participação especial da nossa querida Sara, que dá uma melhorada um pouco no visual aqui, porque tá esses dois mal acabados aqui. Então, vocês se contentem, né, conosco, porque a Sara está tendo o dia de mãe dela, e então ela está de folga hoje. E aí quem assume hoje foi a gente, né, eu e o Lucas aqui. Minha mãe chegou aí, oi mãe, boa noite. Sejam bem-vindas, todas as mulheres, irmãs aí, feliz Dia das Mães de novo. Para que vocês não saibam, nosso perfil, nossa página, e nós também temos um canal no YouTube. Nós estamos aqui para compartilhar coisas do Evangelho, né, para compartilhar. Nós temos várias séries de ensinamentos, né, falando sobre os 10 mandamentos, falando sobre as 13 regras de fé. Estamos embasados na doutrina, né, os princípios do Evangelho de Jesus Cristo restaurado. Mas comumente nós também estamos aqui para compartilhar o objetivo principal, o cristianismo, né? Então, sabemos que todos que estiverem aqui conosco hoje, nós vamos falar sobre um atributo de Cristo, que é o justo, né? Um atributo dele, uma virtude dele, de justiça, né? A gente também pode falar sobre senso de justiça. Então, nós vamos dar a introdução sobre isso. O Lucas está compartilhando os links. Então, quem estiver com a gente, acho que o Maxwell está com alguns problemas de novo, está travando a conexão dele, mas vamos corrigir isso e retomar aqui em diante. Deixa eu só ver se o Maxwell consegue voltar agora aqui. Vamos ver se ele... ele acabou caindo de vez. Só fazer o convite para ele mais uma vez, pessoal, e aí a gente já começa aqui o nosso assunto de hoje, tá bom? Muito bem, como o Maxwell ele estava falando, hoje o episódio a respeito dos atributos de Cristo é a respeito da justiça, esse atributo que o Senhor Jesus Cristo ele demonstrou durante todo o ministério dele mortal aqui na Terra e continua demonstrando até hoje no trabalho que ele faz nos últimos dias, certo? Mas muito bem, o que viria então ser a justiça? Essa coisinha que às vezes algumas pessoas têm medo ou ficam receosas, já que muitas vezes a gente preferia outra coisa como a misericórdia em vez de só a justiça, tá bom? Uma definição de justiça, até que a gente colocou na nossa chamada a respeito da transmissão de hoje, é a seguinte: a justiça, ou ser justo, é ser reto, santo, virtuoso ou íntegro. Agir em obediência aos mandamentos de Deus. Evitar o pecado. Certo? E aí lá em Salmo 5,12 lembra: o Senhor abençoará o justo. Então, aquela famosa escritura de Doutrina e Convênios, para cada mandamento que a gente obedece, há uma bênção prometida. Cada lei que nós cumprimos, há uma bênção prometida. E hoje nós vamos falar sobre a justiça. E como essa escritura de Salmos ela bem lembra, o justo ele será abençoado pelo Senhor, ok? Vamos então lá. O Jair Alves ele comenta que ele é de bom conselho, ala bom conselho, certo? Onde fica a ala bom conselho, meu amigo Jair? Em que estado e cidade do nosso Brasilzão fica a ala bom conselho? Diz aí para nós. Que aí a gente compartilha aqui, tá bom? Vamos então iniciar aqui. Daqui a pouquinho o Marcos ele deve estar de volta aqui conosco para a gente poder falar a respeito, para ele me ajudar aqui a respeito com relação à justiça. Então a justiça é essa definição que a gente leu ali, sermos íntegros e retos. Tanto é que
Em inglês você vai ver lá sempre right or rightness. A pessoa com retidão é aquela pessoa justa, reta. Jair Alves, ele comenta, do interior de Pernambuco. Então, mais um participante aqui do Nordeste, certo? Seja bem-vindo, Nordeste. Acho que agora o Max só deve estar entrando aí novamente. Mas muito bem, a justiça é essa questão tão importante como eu comentei. Às vezes as pessoas têm algum receio de preferir ou de buscar a justiça, já que muitas vezes nós somos pecadores e temos as nossas falhas, tá certo? Tem aquela parte do livro de Alma que fala que a misericórdia não pode roubar a justiça. Boa noite, Marcos, estou de volta. Acho que agora você está aí de Boa vez noite. conosco. Agora vai. Marcos, eu estava relembrando aqui então a respeito da justiça, para a gente já começar de vez, a gente já perdeu muito tempo, que a misericórdia ela não pode roubar a justiça, certo? Às vezes as pessoas têm algum receio de clamar pela justiça, e às vezes a gente tem aquela mentalidade de clamar pela misericórdia por conta dos nossos erros, pecados, e que a gente sabe que a gente não é perfeito como Salvador Jesus Cristo. Entretanto, o papel da justiça é muito importante, porque sem ela, mesmo os efeitos da misericórdia não seriam possível a gente receber em nossa vida, tá certo? Então, vejam, o Evangelho ele é tão perfeito que para que a gente consiga receber os efeitos da misericórdia, misericórdia ainda mais focada na expiação de Jesus Cristo, só através da justiça, se a gente cumprir alguns requisitos que são justos para que a justiça possa também nos abençoar, abrindo o caminho para a misericórdia de Deus e a gente ter o perdão dos nossos pecados. Então, a justiça é essa coisa tão importante, é um atributo que a gente precisa também estar desenvolvendo, não só para a gente receber a bênção, certo? Mas para muitas vezes a gente poder abençoar a vida de outras pessoas através desse atributo da justiça. Muito bom. Eu acho que você deve ter lido o verbete aí, né? Do andar com Deus, retidão, dignidade, digno, né? E tudo isso. E aí eu pensando isso, né? Nós hoje estamos sobre muitas injustiças, né? Até a própria justiça no conceito do direito, né? No conceito de poder judiciário, né? A gente também vê essa questão. E o que implica, né, em ser justo, que é o atributo que nós estamos falando, nos dias de hoje, né, é necessário uma maturidade muito grande. Né? Porque, imagina, ser justo é você se livrar de qualquer viés de desejo de pender para algum lado. Ser justo é você apostar sempre na verdade e a busca dela. É a busca do certo. Você só vai se pautar, então, pela verdade absoluta, pelo certo e errado. Né? Claro que há casos e casos em que nem sempre é tão claro o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. Mas hoje nós temos a tendência muito de tender ou pender para um lado. Né? As notícias são tendenciosas, às vezes a narrativa da nossa vida é tendenciosa, às vezes a maneira como nós enxergamos a nós mesmos é de uma posição, às vezes, ou vitimista, ou superestimada, ou às vezes superestimada, né? Enfim. E, então, ser justo passa muito pela essa questão de maturidade espiritual e emocional. Né? Porque só assim nós vamos alcançar, então, o senso de justiça. Né? Aquela frase, doa em quem doer, né? Então, ser justo é, às vezes, você vê que você está errado, ou alguém que você gosta está errado, alguém que você não gosta está certo. Enfim,
esse é o senso de justiça que o Senhor trouxe para nós. É claro que também aqui eu estou indo na questão de justo no sentido de não só de julgar, mas de se posicionar e de viver. Mas é claro que também a gente vai entrar aí nas questões dos mandamentos, né, e obediência e dignidade. Mas o importante é que a gente pode lembrar que ser justo, tendo a companhia do Espírito, vai ser muito difícil da gente não ser justo. Então, por isso que ter o senso de justiça, ser justo, né, passa então por retidão. Ou como você falou aí, né, right, né, o certo, seguir reto, né, porque o caminho da obediência nos traz a companhia do Espírito. A companhia do Espírito, então, nos revela a verdade de todas as coisas, portanto, nos revela sobre como ser justo e quando é ser justo. É um atributo muito difícil, muito caro, porque nos dias de hoje, como eu já introduzi, né, a injustiça ela impera, né? A mentira ela impera. Então, o justo ele vai ser contra a mentira, ele vai ser contra as inverdades, né? Ou as omissões. Então, o Senhor é todo justo. Então, logo, nós precisamos nos assemelhar a Ele, buscar essa justiça. E a gente sabe que a justiça de Deus, ou o senso de justiça de Deus, portanto, do Salvador, cada vez mais ele vai ser mais diferente e tem sido da justiça do mundo. Né? Existe uma frase que foi dita por podemos colocar aí um influenciador, né? E ele disse o seguinte, achei muito interessante, né? O mundo vamos lá, eu não sei se eu vou conseguir colocar tão certinho, mas o mundo permite tudo, mas não perdoa nada. Deus perdoa tudo, mas tem as suas permissões para que as coisas possam acontecer. Então, se o Lucas depois quiser fazer o verbete melhor aí, Lucas, mas é mais ou menos isso, né? O mundo, você pode tudo, fazer o que você quiser, né? Mas ele não perdoa nada. Tanto é que nós vivemos hoje sobre a cultura do cancelamento, né? A cultura do cancelamento no mundo onde tudo é tolerância, né? Mas para se cancelar é muito rápido. Já para Deus, nós temos certas limitações, que são as obediências aos mandamentos. Mas, incrivelmente, Deus perdoa todas as nossas falhas, nossos erros. Inclusive, Ele morreu, né, o próprio Salvador Jesus Cristo por nós. Então, tem esse paradoxo aí de o mundo permitir tudo, mas não perdoar nada. Enquanto Deus, Ele tem as suas limitações de permissão, mas Ele perdoa todos os nossos erros. Perfeito. Talvez é importante a gente lembrar uma definição importante de justiça que nasceu há muitos e muitos séculos atrás e a gente carrega conosco até hoje. Se não me engano, não me lembro bem agora de qual livro de Platão que ele conta a respeito de Sócrates, que tem a questão da justiça, em que Sócrates está lá... A República. A República, bem lembrado. Ele está lá conversando e entra na questão do que é ser justo, certo? E se não me engano tem como é que fala? Eram os oponentes do Sócrates naquela época, é uma espécie de advogado, me fugiu o nome, me ajuda aí, mano. Os sofistas. Os sofistas, isso. Ele estava lá conversando com um sofista e aí surge essa questão da justiça. E aí o sofista começa a dizer, bom, mas assim, a justiça ela tem que ser encarada da seguinte forma. O que é justo para mim é receber coisas boas para mim e para os meus amigos, e aqueles que estão contra mim, os meus inimigos, tudo que é ruim, é isso que eles merecem. E essa era a definição de justiça ali do sofista, assim, a grosso modo, tá certo? Então, na cabeça deles, e infelizmente para algumas pessoas, às vezes até de uma forma subconsciente, essa definição de justiça continua até hoje. Justo é eu receber todas as benesses e os que estão contra mim, ou que eu acho que estão contra mim, receber tudo que eu acho que seja ruim. E assim,
talvez, não vou poder cravar aqui, Max, certo? Mas, assim, principalmente para o brasileiro, isso fica num subconsciente muito forte, que às vezes as pessoas pensam, não, mas por que que tal coisa acontece comigo? Eu que faço X, Y, Z, me desdobro nisso, naquilo, por que tal coisa acontece comigo e não com a outra pessoa? Ou seja, é melhor que tal coisa ruim aconteça com o outro do que comigo. E às vezes a gente se coloca numa situação assim de que nós não merecemos de modo algum passar por alguma coisa que nos incomode ou que seja ruim para nós. E isso está no subconsciente das pessoas, às vezes dessa forma tão forte, certo? Justo é eu sempre ser beneficiado, porque eu sou bom. Na cabeça da maioria das pessoas, eles sempre se veem boas pessoas. E é justamente o que o cristão deve pensar do seguinte, não, peraí, eu preciso melhorar, eu tenho coisas que preciso me arrepender, que eu preciso me reconciliar com Deus. Então eu não sou bom o suficiente para sempre ser beneficiado. E aí o Sócrates, então, agora voltando no texto da República, ele vai falar o seguinte, não, peraí, essa definição de justiça está errada. Não é assim, justo é você sempre ser beneficiado e os teus inimigos receberem alguma coisa ruim. Justo é você receber as coisas de acordo com aquilo que você merece. Então, se você faz coisas boas, é justo que coisas boas aconteçam na tua vida. Bom, falando assim, de um modo assim, bem rudimentar, certo? Se você faz coisas ruins, é justo que certas coisas ruins aconteçam na tua vida. Então, a justiça, a gente tem que entender que ela não está assim, sempre para nos beneficiar de um lado ali da balança, certo? A balança simboliza ali a justiça e a gente pensa que é justo, o nosso lado está sempre pesado. Não. A justiça ela tem a ver, como o Maxwell disse, com a verdade. Então, se na realidade, onde a verdade ela se mostra de forma operante, nós temos que receber de acordo com essa verdade. Se eu faço coisas boas, é justo que eu receba certas coisas boas. E aí, Max, o Elder Holland, ele lembra uma escritora de Gálatas que vai ao encontro dessa definição de justiça de Sócrates, de que cada um recebe aquilo que merece e isso é justiça. Lá em Gálatas 6:7, Paulo diz o seguinte, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Então, veja, tudo que o homem semear, isso também se fará. É mais ou menos ali, com outras palavras, aquilo que Sócrates estava falando ali no texto da República. É justo aquilo que você semeia, é justo você colher aquilo que você semeia. E aí o Elder Holland faz o seguinte comentário. Se semearmos cardos, não devemos ter a mínima pretensão de colher morangos. Se semearmos ódio, não devemos ter a esperança de receber amor em abundância. Se recebemos de volta o mesmo tipo de coisa que plantamos. A justiça, ser justo, ela é um atributo tão significativo de Jesus Cristo, porque ele diz o quê? Eu sou a verdade. Sem a verdade não pode haver a justiça. Se a gente entra por aquele caminho nebuloso de que a verdade ela é relativa, diferente até do que o presidente Nelson ensinou por 2 vezes em conferências gerais, de certo modo recentemente, que a verdade é relativa, uma coisa nem sempre é verdadeira para um para outra, a gente pode relativizar as coisas. Se a gente entrar nessa questão, a gente está colocando Jesus Cristo como um ser relativo. E se ele é relativo, não pode haver a justiça. Por quê? A justiça, como a gente viu, é você colher aquilo que semeia. É você receber aquilo que é justo de acordo com as tuas ações. A justiça, então, vai complementar essa frase de Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou a verdade. Ok? Sermos justos, então, é aceitarmos a verdade. A princípio, como a gente está vendo aqui, Jesus Cristo ele é a verdade, então aceitá-lo, mas aceitar a verdade das coisas que acontecem ao nosso redor, ou seja, aceitar a realidade em que a gente vive. A gente não pode ter a pretensão de ser justos se a gente vive num mundo
mundo imaginarem que as coisas são de acordo só com o que pensamos e não como elas se mostram na realidade. Então, verdade e justiça, elas vão estar ali andando sempre juntos, porque é impossível a gente receber uma bênção, sermos obedientes para receber tal bênção, se a gente descartar a verdade, porque juntamente com ela, colocando ela como relativa, a justiça também vai para as cunhas. Não haverá justiça também para nos abençoar. Por isso é importante a gente relembrar que, como falei mais cedo, de que a misericórdia não pode roubar a justiça. E quando a gente lê isso, a gente pensa, não, mas eu quero sempre a misericórdia, por favor. Só que vejam como nós somos abençoados grandemente também pela justiça. Todo mundo quer misericórdia, óbvio, eu também quero a misericórdia pelos meus pecados, certo? Mas sem a justiça, quando a gente cumpre os mandamentos, a gente não receberia as bênçãos relacionadas a esses mandamentos. Por isso é um equilíbrio tão grande ali entre misericórdia e justiça. E tendo ali no meio, dando esse equilíbrio para todas as coisas, a verdade. É a realidade se mostrando no nosso mundo, que é, então, personificada por Jesus Cristo. Muito bom. Algumas referências de ser justo, né, é dado, por exemplo, como terceiro Nefe 27 e 27, né, que devem ser como eu sou, né, o próprio Jesus Cristo falando. Então, também vale então a questão da gente buscar um modelo de justiça, portanto, de virtude, né? Você falou aí de A República, né, o Lucas, que vai contar então, Sócrates vai ter um debate ali sobre o que é justiça, o que é a verdade, o que é o belo, né? E também no livro Ética a Nicômaco, Aristóteles vai falar sobre a questão também da virtude e da justiça. E ele coloca como sendo a maior de todas as virtudes, né? A justiça. Então, veja, ser justo já entra no que você está falando, Lucas, que é essa questão de a justiça não pode roubar a misericórdia não pode roubar a justiça. Isso é ser justo. Então, veja, a própria justiça está envolvida com a misericórdia, porque senão não é justiça. Olha que interessante pensar nisso, né? Então, você não pode ser justo se você não tiver misericórdia. Mas também você não pode ser justo se você tiver só misericórdia. Então, uma coisa não é sem a outra, né? E é um atributo, como eu falei já há pouco, né? Muito caro, porque no mundo de hoje, onde tudo é qualquer coisa, né? Você está falando sobre a verdade relativa, onde tudo pode, onde as coisas progressivamente vão se modificando para se tornarem mais imorais, mais limpas, mais distantes do Evangelho, dos mandamentos de Deus, a gente precisa de um fundamento, que é a justiça divina. Então, Jesus Cristo ele vai ser esse modelo de justo, porque ele personifica, né, todas as virtudes. Portanto, ele personifica a justiça. Então, sem esse modelo, Lucas, ou seja, por exemplo, se eu não olhar para Cristo e buscar ser justo como ele é, dificilmente a gente vai ser, né? E aí a gente tem os atributos equivalentes a ser justo, né? A integridade, a honestidade, a fidelidade e todas essas coisas que mostram o ser justo, né? E aí o ser bondoso, generoso, tudo isso vai envolver ser justo. Porque no final das contas, a justiça vai transformar você na face de Deus. Mais ou menos você será a mão de Deus, né? Quando nós olhamos para os profetas e apóstolos, né? É lógico que eles são homens e têm suas fraquezas, dificuldades, seus impulsos, e a gente até detecta isso muitas vezes nas escrituras. Eles são muitas vezes justos, né?
são um exemplo de serem justos, né? Então, nós temos exemplos nas escrituras, Nefe, temos exemplo de José, né? Então, temos exemplo de homens muito justos no Velho Testamento, Noé, Enoque, é falado que andava com Deus. Então, qual era o diferencial desses homens, né? É isso que a gente tem que buscar. E, claro, nem sempre nós conseguimos sermos justos a todo momento e a todo tempo e sermos tão, como é que eu posso dizer, tão parecidos com Cristo assim. Mas o que a gente pode fazer é perseguir no sentido de buscar aquilo, né? De não desistir de se tornar uma pessoa melhor, né? Porque há um princípio, Lucas, que é o princípio da entropia. Né? A entropia ela é um princípio automático, podemos dizer assim. Qualquer coisa que a gente parar de mexer, ela tende a quebrar, ela tende a envelhecer, ela tende a se degenerar. Então, uma organização, uma empresa, qualquer coisa, né? Se a gente deixar desandar, assim, deixar de cuidar, ela tende a degenerar, né? Assim acontece com a nossa casa, assim, os móveis, tudo. A entropia é isso, né? Dessa degeneração, né? E nós, só de estarmos parados, inertes, a não buscarmos sermos justos, nós já estamos nos tornando injustos, né? Então, começa a perseguir, né, de ser justo, quando a gente percebe, então, que eu preciso disso para me tornar melhor. Né? E eu acho que o senso de justiça começa para nós mesmos. Né? Precisamos ser justos conosco, né? Seja em que momento que for e seja a dificuldade que for. Temos que ser justos se realmente estamos indo bem ou não, se estamos fazendo tudo certo ou não, se precisamos melhorar sim ou não. Na verdade, sempre sim, né? Mas não adianta a gente buscar justiça fora ou ser justo fora se eu estou sendo injusto por dentro. Né? O Chesterton, que é um cristão ferrenho aí, que tem um apologeta, né? Uma pessoa que defende o cristianismo muito forte, autor de diversos livros, né? Que vai falar sobre isso. Ele diz algo parecido com o que eu vou dizer, né? Ele diz mais ou menos o seguinte, né? Que quem diz amar aquilo que não está perto, né? Está mentindo. Basicamente, assim, é muito fácil eu dizer que sou justo, mas com meus semelhantes eu não sou, ou comigo mesmo eu não sou. Em outras palavras, é muito fácil eu amar todas as pessoas da África, né? Só porque eu não estou vendo elas. E é muito mais difícil amar, então, as pessoas que estão ao meu redor, que eu me relaciono. Então, às vezes nós estamos buscando ser justos, fazendo certas coisas benevolentes, mas essas coisas benevolentes não são tão benevolentes assim, porque é meio que às cegas. Né? Então, precisamos voltar a ser justos no ponto mais perto, mais próximo de nós. Né? E é aí que está a dificuldade, que todos nós vamos ter que buscar. Né? A Laura comentou aqui, cobrar demais de si mesmo também não é ser justo. Exatamente, né? É o equilíbrio, Laura, né? Tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio cada um vai precisar perceber. Às vezes, em sua maioria das vezes, nós não vamos conseguir, dependendo da nossa resiliência emocional, da nossa maturidade espiritual e emocional, a gente não vai precisar, a gente não vai conseguir. A gente precisa de alguém de fora para dar aquele chacoalhão, né? Porque existe um discurso até do Elder Uchtdorf, né? Que ele vai falar daquela questão do marido da mulher, né? Que no final do casamento, assim, no final, assim, né? Depois de muito tempo de casamento, o homem descobre que a mulher tinha $5 e 3 lenços, né? Não, 100 e poucos dólares, né? E 3 lencinhos. E aí ele descobre que a sogra dele tinha dito para a mulher dele fazer
crochê, uma coisa, um lencinho, toda vez que ficasse brava. E aí ele só achou 3, né? E aí, mas esses tantos dólares que tem aqui? Não, é de todas as lencinhos que eu vendi, né? Então ele estava se superestimando. A gente, tendenciosamente, infelizmente, tem a capacidade de nos superestimar, né? E também de nos superestimar, de nos vitimizar. Então achar o equilíbrio é muito difícil mesmo, mas é necessário. Às vezes alguém vai precisar nos dar um chacoalhão, às vezes alguém, tanto um chacoalhão para acordar e nos dois sentidos, né? Calma, não é tudo isso aí. Ou precisa melhorar, né? Esses dois pontos aí é importante, porque como você pode ser justo se você não é sincero com Deus? Se você não é sincero consigo mesmo. Então, o princípio da sinceridade ativa a fé necessária para você ser justo com o próximo, né? E tira a alienação que às vezes nós podemos estar de não sabermos o que estamos fazendo de errado, né? Ou o que estamos errando. Eu comecei a ler o livro de modo de novo, então eu estou lá em 1º Nefe novamente, né? E eu percebi ali, tem uma frase que roda muito ali, ao falar de Lamã e Lemuel, né? Que ele fala, né? São duros de coração e fala da cegueira da mente. E veja, olha que interessante, a cegueira não dos olhos, mas da mente. A gente sabe o que está muito envolvido com a mente é a consciência, né? A percepção. Inclusive, nós tivemos uma live aí, né, que quiser depois dar uma olhadinha, falando sobre o livro A Consciência de Imortalidade. E aí pode também enriquecer mais sobre esse assunto, né? Mas as escrituras vão falar sobre cegueira da mente, né? O que é, então, se cegar da mente, né? É exatamente isso, né? É você, às vezes, se superestimar ou se subestimar. É o que o orgulho, portanto, a dureza de coração vai fazer com a gente, né? A gente não poder enxergar quem realmente somos. E enquanto nós não enxergarmos quem realmente somos, há uma dificuldade de esse eu de quem realmente nós somos falar com Deus e prestar contas a Deus, portanto, ser justo, né? Então, a justiça passa, ela é a principal de todas as virtudes, porque ela concentra muitas outras virtudes ou atributos de Cristo, né? E aqui, para fechar minha parte, o Lucas, que você estava falando sobre questão de justiça, né? E misericórdia, eu gosto muito de uma passagem que está em Osias 15, né? Eu acho que é uma das partes mais explicativas que existe sobre isso aí, né? Então, em Osias 15, no versículo 9, vai dizer o seguinte, né? Havendo ascendido ao céu, tendo as entranhas cheias de misericórdia, estando cheio de compaixão pelos filhos dos homens, interpondo-se entre eles e a justiça, havendo rompido as ligaduras da morte, tomando sobre si as iniquidades e as transgressões dele, havendo-os redimido e satisfeito as exigências da justiça. Porque nenhum destes, ele vai falar depois mais para frente, alcança a salvação, porquanto o Senhor a nenhum deles redimiu. Sim, nem pode o Senhor redimi-los, porque eles não podem contradizer-se, porque ele não pode negar a justiça e os seus direitos. Então, ele vai falar de que ele se encheu de compaixão, de misericórdia, e que as entranhas dele, e ele se interpôs e fez as exigências da justiça, mas ele também não pode negar a justiça nos casos, então, de desobediência ou de falta de arrependimento, né? Então, bem isso que você falou, que as exigências da justiça não podem tomar a misericórdia e vice-versa. Marcos, você falou sobre a questão de se superestimar ou subestimar. A gente precisa lembrar, a gente falou um pouco do conceito da justiça lá de Sócrates, e que isso está certo e a gente precisa manter isso conosco. Mas eu vejo que Jesus
Cristo, nos ensinamentos dele, na lei que ele restaura, ele consegue pegar aquilo e colocar num patamar mais elevado, que é justamente fazer com que a misericórdia entre, participe da justiça, igual você falou, que sendo justo nós podemos então ter acesso à real misericórdia. E aí sobre essa questão, tem aquela parábola que o Senhor Jesus Cristo ele conta lá em Lucas 18, sobre o fariseu e o publicano. Eu quero resgatar aqui, tá bom? Diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu, estando em pé, orava desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu acho que deveria ser uma cena engraçada se tivesse acontecido de fato. Olha aí, ó. Olha lá que coisa justamente linda. Essa aqui faz o sonho o sono dos justos. Essa aqui dorme o sono dos justos. Só com a bênção do Senhor aí. E aí fico imaginando, né? Claro, é uma parábola, uma história ali que o Senhor estava, vamos dizer assim, contando para ilustrar um princípio, mas eu imagino os fariseus orando, né? Eu não sou como esse cara aqui do meu lado que está orando comigo. E aí ele continua, o fariseu falando, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, na oração o fariseu está se vangloriando para Deus. Fala, ó Deus, como eu sou bonito, como eu sou bom, como eu sou aquilo outro. E aí vem o publicano. E o Senhor conta da seguinte forma: o publicano, porém, estando em pé de longe, ou seja, ele vamos dizer assim, se humilhou tanto perante o Senhor que ele não chegou nem próximo ali do altar, mas de longe. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia, sou pecador. E aí vem a frase do Senhor Jesus Cristo: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, ou seja, não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui, o Senhor, ele coloca a questão da justiça, e aí junto com a misericórdia e o arrependimento, ele eleva, vamos dizer assim, o entendimento de justiça num patamar nunca antes entendido pelos homens. Ou seja, se a gente se humilhar perante Deus, se a gente se arrepender dos nossos pecados, se a gente confiar na justiça dele e clamar por ele, nós podemos ficar sossegados de que ele vai nos justificar. Por quê? Porque ele tomou as dores dos nossos pecados sobre ele na expiação. Ali, como diz as Escrituras, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu toda a justiça, que nós jamais podemos fazer por 1/1000 por nós mesmos, enquanto Jesus Cristo fez para todos nós. Tamanho era a retidão dele, tamanho era a justiça que ele tinha dentro dele. Assim a gente consegue entender que a justiça, no Evangelho de Jesus Cristo, que é a forma mais perfeita dela, tem a ver muito mais com a misericórdia do que o senso comum que às vezes a gente tem de justiça, se é aquela coisa às vezes que oprime, se você pisar um centímetro fora da linha dos bons costumes que a sociedade poderia pregar. A justiça aqui, ela convida a misericórdia a partir do momento em que ela só pede uma coisa do penitente, vamos dizer assim, do pecador. Se arrependa. Muda a sua vida. Me procure. O Senhor está falando, me chame, me clame, que eu vou te atender. Você paga o preço não do seu pecado, mas do seu arrependimento, e eu vou fazer justiça na tua vida, te perdoando. Então veja só como a justiça, ela não rouba a misericórdia, mas ela consegue fazer com que a misericórdia seja até elevada se a gente cumpre os requisitos da justiça. Aí algumas pessoas poderão falar, poxa, mas me parece um pouco injusto certas coisas do Evangelho, como por exemplo a parábola lá dos trabalhadores da vinha, que o Senhor ele conta que chamou os trabalhadores numa hora, depois passado mais uma hora chamou outros, assim, e na última hora ele fez o último chamado e aí ainda vieram outros trabalhadores e no final ele pagou igual a todos.
E as pessoas dizem, mas cadê a justiça? Por que que aqueles lá que trabalharam desde cedo receberam o mesmo valor daqueles que trabalharam só uma hora? E aí tem a lição do Evangelho de Jesus Cristo trazendo a misericórdia para com a justiça do quê? Se a gente se arrepende sinceramente dos nossos erros, se a gente muda a nossa vida de verdade, ainda que seja no nosso último minuto de jogo nessa terra, Deus ele vai agir justamente aplicando a misericórdia na nossa vida e dando as bênçãos prometidas se a gente cumpre, então, os requisitos do arrependimento. A gente não leu lá que para cada lei que a gente cumpre existe uma bênção associada e que a justiça está naquilo de Deus nos abençoar com aquilo que nós cumprimos? Isso aqui é potencializado com a misericórdia de Jesus Cristo. Ele, usando a misericórdia, consegue elevar a justiça para o nosso próprio benefício. Então, ainda que sejamos errados por boa parte da nossa vida, que cometemos erros, se nós nos arrependermos, ele não vai só aplicar a misericórdia para nós, mas ele vai usar a misericórdia sobre nós de uma forma justa a tal ponto de recebermos o galardão daquele que vive o Evangelho de Jesus Cristo, os mandamentos, de uma forma, vamos dizer assim, mais perfeita. Porque a perfeição mesmo vai ser o quê? Só com o perdão dele, só com o arrependimento. Eu estava lendo, acho que é uma explicação do presidente Nelson, num discurso de conferência de abril de 2019, em que ele fala justamente isso. A perfeição e o perdão, eles têm ali, vamos dizer assim, a mesma raiz da palavra. O per, que significa ali, se não me engano, é do grego, de você completar, de você fazer a jornada e conseguir chegar a tal ponto, né? Não é só perfeito aquele que é livre de erros, mas perfeito é você conseguir cumprir uma longa jornada e chegar no objetivo. E às vezes a gente pensa, perfeição não tem espaço ali para erros. De fato, não teria. Só que nós somos errados, nós cometemos falhas, nós pecamos. E aí entra o perdão, que ou seja, quando a gente se desvia da rota, o perdão nos resgata e nos coloca no caminho que nós estávamos antes de nós errarmos. E aí entra o arrependimento. Todas as palavras ali têm essa raiz de a gente poder, então, nos aperfeiçoar e a gente conseguir cumprir essa longa jornada e chegar nesse objetivo. Então, reparem como que a misericórdia de Jesus Cristo, ela potencializa, então, a justiça para nos abençoar com a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna. E só encontramos isso no Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada que a gente possa procurar que consiga mesclar de forma perfeita esse equilíbrio, como o Maxwell falou, entre a questão da misericórdia e da justiça, e nós sermos abençoados por ambos. Só antes de passar a bola, Maxwell, ler uns comentários que havia ficado para trás, até pedir desculpa para o pessoal que a gente deixou passar, certo? A Laura, ela comentou lá atrás, a gente quer a justiça para os outros, mas não para nós. Isso é verdade. Às vezes a gente vê a reportagem lá no programa policial, a gente quer condenar, às vezes de forma justa, porque é merecido, a pessoa. E a gente não quer receber a justiça para a nossa vida quando a gente comete ali alguns pequenos deslizes. Mas mesmo quando a gente comete esses pequenos deslizes, é importante a gente requerer justiça para nós, porque é essa justiça que vai nos ajudar a voltar para o caminho correto, tá bom? O Fabiano Coelho, ele comenta, abraço, Fabiano. Ser justo é o cimento na construção do caráter. Eu achei bem interessante. A justiça, ela como o cimento, né? Aquela cola que dá na construção do nosso caráter. E aí, aquilo que o Maxwell disse mais cedo. A justiça, ela vai ser assim como um ponto centralizador para agregar os outros atributos e virtudes de Jesus Cristo. Se você é justo, você está no caminho certo para ser fervoroso, para ser esperançoso, para ser virtuoso, para ser humilde e assim por diante. Então ela faz essa cola. E é aquilo que a gente está falando, certo, Maxwell? Desde do princípio, todos esses atributos de Jesus Cristo que a gente tem tratado, eles não estão separados ou isolados, certo? Eles todos ali têm uma relação
dizer assim, de um completar o outro. Esses atributos, eles formam ali uma teia. Então, eu achei bem interessante esse comentário do Fabiano da justiça ser o cimento da construção do nosso caráter. Deixa eu ver só se ficou mais algum comentário aqui para trás. Aqui é a Laura, aquele que você comentou, né, que cobrar demais de si mesmo não é ser justo, quando a gente passa dessa questão do equilíbrio. A pequenininha do Max aqui virou comentário e acho que era isso. Max, é contigo a bola. Fazendo a parábola que você falou, Lucas, eu lembrei também do jovem rico, né? E aí a frase sublime dele, né? O que me falta ainda, né? Por muitas vezes nós nos damos como justos, né? E aí, então, é difícil voltarmos para nós mesmos e dizermos, né? O que ainda me falta, né? O que mais me falta, enfim. Então, nas escrituras nós temos realmente, né, vários momentos em que há uma superestima, né, de benevolência e de virtude, né? Lembrando que, por exemplo, né, nas escrituras, os judeus, eles deveriam reconhecer o próprio Jesus Cristo. Eles eram os mais capacitados, pelo menos doutrinariamente, ritualisticamente, para conhecer e saber quem seria o Messias. Porém, o coração não estava tão capacitado assim, exatamente por causa da dureza e da cegueira, né? Dureza de coração e cegueira da mente, né? Que é o orgulho. Quando a gente queria falar dois pontos que também tem a ver com o que você falou, Lucas. E, cara, eu acho que quase todo o evangelho dá pra gente tirar do sonho de lei, da árvore da vida, né? Cara, tá tudo ali, cara. Tá, é incrível quanta coisa a gente pode tirar do sonho de lei. Eu vou pegar aqui na íntegra pra gente poder, pra eu não errar, mas Lei, quando ele vai relatar o sonho dele, ele fala algo interessante. Ele vai falar que surgiu o grupo que chegou e tomou do fruto, ou comeu do fruto, enfim, né? Deixa eu ver se eu vi uma barra de ferro estendida, né? Caminho estreito e apertado, e vi inúmeras multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho. E aconteceu que uma névoa se levantou, ele vai falar da névoa. E aqui, ó, 24. E aconteceu que vi outros avançando com esforço e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro. Empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore da vida. Depois de haverem comido o fruto, olhavam ao redor como se estivessem envergonhados, e também olhei ao redor e vi outra margem do rio da água, e antes passou os edifícios. Ele vai falar do edifício, né? E aí ele vai falar das pessoas que se envergonharam com o fruto. E aí ele fala no versículo 30 algo bem interessante que eu gostaria de chamar a atenção para nós. Para escrever sucintamente, porém, eis que viu ele outras multidões que avançavam com esforço e chegavam-se e agarravam-se na extremidade da barra de ferro. E avançavam continuamente agarrados à barra de ferro. Até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore da vida. O grupo do versículo 30 é o único grupo que chega na árvore da vida e antes de comer do fruto, eles se prostram. Porque eles reconhecem quem é o fruto da árvore da vida, que é Jesus Cristo. A gente sabe que é o amor divino, como lá, né, vai receber a resposta do anjo. O que eu quero dizer com isso? Falei sobre os judeus, falei sobre o sonho de Lei. Às vezes, nós, por estarmos na igreja, por estarmos vivendo o evangelho, nós nos achamos bem diferenciados e muito justos, mas às vezes nós podemos estar vivendo de uma maneira farisaica, né? Podemos dizer assim, né?
porque o coração, a reverência ali, a devoção a Deus e ao Pai Celestial e Jesus Cristo não está tão justa assim, né? A gente está vivendo apenas as habitualidades dos ritos, né? Do sacramento, enfim, a gente está no automático. Portanto, a gente não está recebendo a justiça de Deus e também não está praticando a justiça de Deus, porque nós não estamos sendo retos no sentido espiritual da palavra, né? Então, por isso que eu queria falar sobre isso, né? Porque o que me falta ainda, os judeus, esse pessoal que chegou comeu do fruto, eram pessoas que estavam vivendo sobre o evangelho. Afinal de contas, a barra de ferro era a palavra de Deus. Mas, mesmo assim, muitos se desviaram e muitos caíram. Aqui, então, para onde eu estou querendo levar, faltava-se o senso, então, de justiça dentro de si, né? De se fortalecer mesmo e de ser sincero nas suas fraquezas, né? Quando nós somos justos conosco mesmo e com Deus, tem aquela frase que é muito interessante, que é: a gente não pode combater o mal do mundo sem antes combater o mal que há na gente. Então, queremos combater o mal que há no mundo, precisamos primeiro combater o mal que há dentro de nós. O que é o mal que há dentro de nós? É o homem natural, o homem carnal. E todos nós temos. Eu tenho. Todos nós. Quem não disser que não tem, que nem já disse João lá em 1 João, está mentindo. João falou que aquele que diz que não tem pecado, né, está mentindo. Então, aquele que diz que não segue ao homem natural estará mentindo, né? Então, é necessário a gente combater esse mal dentro de nós. E, portanto, isso é ser justo, né? Às vezes, como foi falado aqui, né, nos comentários, às vezes a gente quer a justiça dos outros e para nós a gente quer só a misericórdia, né? Acontece muito. Mas daí, só para encerrar minha parte, Lucas, eu acho que também já estamos caminhando para o final, né? A gente tem aí umas, como é que eu posso falar? Palavras que se ligam com o senso de justo, e aí a gente tem as bênçãos do justo, né? E é incrível quantas bênçãos os justos terão, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ler algumas, né? Em Salmos 5,12, o Senhor abençoará o justo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Salmo 34,15. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Provérbios 15:29. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Os justos irão para a vida eterna. Mateus 25. A oração fervorosa de um justo pode muito. Tiago 5,16. Aquele que é justo é favorecido por Deus. 1 Néfio 17:35. Deus preservará os justos. Eles não precisam temer. 1 Néfio 22:17. Os justos herdarão o reino de Deus. 2 Néfio 9:18. Os justos não temem as palavras da verdade. Os nomes dos justos serão escritos no livro da vida. Almas 5:58. O canto dos justos é uma prece a mim. Doutrina e Comendas 25:12. A morte dos justos lhe será doce. Doutrina e Comendas 42:46. Os justos serão reunidos entre todas as nações. Os homens devem fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade. Isso aí é ser justo também, né? Na segunda vida, haverá uma separação total dos justos e dos inimigos. Entre os justos havia paz. Doutrina e Comendas 138:22. E aqui, só para participar para você, Lucas, é incrível. A justiça, ela traz ordem. O justo, ele é alguém que traz uma ordem. Então, quando você é justo com você mesmo, você tem uma ordem interna, você está ordenado, né? Veja, a iniquidade tem muito a ver com a desordem. Porque, afinal de contas, as iniquidades, ou os pecados, nós fazemos ou cometemos quando estamos quebrando as leis. Portanto, estamos sendo desordeiros, né? Ou praticando desordem. A justiça é o senso de ordem. Jesus Cristo
ele personifica a justiça e fez as exigências da justiça porque ele pôs ordem no mundo, né? Ele é a luz, a verdade e a vida. Então, é interessante como ser justo é buscar ordem das coisas, né? Dar às suas coisas as proporções necessárias. Nós falamos aqui no outro atributo de Cristo, né? Que é temperante, né? Que é, então, ser moderado em todas as coisas. E é incrível como a justiça tem muito a ver com isso também, de você pôr ordem nas coisas, né? Como é que eu posso falar? A proporção necessária para cada coisa. E aí vai um pouquinho do que Sócrates dizia, né? Do que é justiça. É dar aquilo de cada um, né? Aquilo que se merece, como você falou também no começo, né, Lucas? Aquilo que é proporcional a nós de merecimento. E aí, claro, Deus pode fazer isso porque Ele vai ver todo o nosso trajeto espiritual, né? Pré-mortalidade, mortalidade e pós-mortalidade. Ele vai enxergar o nosso coração e, portanto, vai ser o todo justo. Mas é interessante como viver sobre a justiça é viver sobre uma ordem, é viver ordenado. Portanto, queria só passar vamos colocar assim, essa red pill, né? De que a iniquidade ela é a desordem, enquanto a retidão, portanto, a justiça é a ordem. Perfeito, Max. Eu vou fazer o meu último comentário apoiado em parte do que você falou aí, e aí então nós vamos encerrar nossa transmissão de hoje. Como você bem lembrou, a barra de ferro ali era, vamos dizer assim, a palavra do Senhor, conforme é explicado lá no livro de Mórmon. E a palavra do Senhor, ela é justa, certo? Ela é própria justiça, ela é a verdade. Então, quando a gente pensa na justiça, não só na forma de atributo, como a gente está vendo aqui, em questão da gente receber as bênçãos de Deus, quando a gente cumpre os mandamentos, vamos dizer assim, receber ou deixar de receber bênçãos quando a gente descumpre os mandamentos, a gente tem que entender também que a pessoa justa é aquela que vive em retidão, ou seja, aquela pessoa que vive agarrada à barra de ferro. Em alguns quadros que retratam a barra de ferro, ela está lá ali reta, num único caminho, mesmo entrando na névoa de escuridão que o inimigo tenta colocar para distrair as pessoas que tentam chegar lá na árvore da vida, ela está lá reta. E ser reto é ser justo, ou seja, aquele estado de vida íntegro, aquele estado de vida digno, aquele estado de vida em que você se santifica através dessa justiça que está na barra de ferro, das palavras de Deus que está ali na barra de ferro, que é o caminho que conduz até a maior de todas as bênçãos, que está lá simbolizado na árvore da vida e no fruto que ela dá. Então, se nós queremos ser justos, é extremamente necessário, não tem como negociar isso. Se queremos ser justos, nós temos que viver o Evangelho de Jesus Cristo. Não dá para a gente pensar em justiça sem o Evangelho de Jesus Cristo. E aí a gente vai cair naquilo que a gente aprendeu com o presidente Nelson. A verdade, ela não é relativa, ela é objetiva. A gente não pode ficar relativizando aquilo que o Senhor tem nos passado a ponto da gente chegar num nível que a gente vai começar a racionalizar a nossa própria vida para a gente não querer perder as bênçãos. E aí, então, a gente vai estar caindo na injustiça, certo? Por mais, vamos dizer assim, racional que seja a desculpa que a gente possa dar. Então, é inegociável a vivência do Evangelho de Jesus Cristo, dos mandamentos. Nós não podemos ser justos se a gente não vive os mandamentos de Deus. Se a gente não vive o Evangelho de Jesus Cristo. Só ali nós vamos achar a justiça perfeita, na medida exata, como você bem lembrou, para as nossas vidas. De forma proporcional. Dar aquilo que nós realmente merecemos de forma proporcional para aquilo que nós vivemos. E aí algumas pessoas vão pensar, poxa, mas é difícil viver todos os mandamentos. A gente está aqui nessa vida mortal que tem as tentações, tem um mundo que faz essa pressão contra nós.
Tem os nossos desejos corporais, às vezes, que são contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes a gente cai. Vamos sempre lembrar, então, que existe o arrependimento e o perdão. E ele está dentro da justiça de Deus. Nas leis justas do Pai Celestial, o arrependimento está lá, como uma lei, para a gente poder se beneficiar de forma justa disso. Se a gente quiser mudar mesmo das nossas vidas. Se a gente quiser se arrepender de verdade. E o último ponto, Max, o que eu queria lembrar é que às vezes a gente pensa, poxa, mas eu cumpro aqui os mandamentos, eu tento me arrepender diariamente, eu me esforço para mudar a minha vida, mas às vezes eu não consigo ver ali alguns efeitos do evangelho, do arrependimento, e às vezes isso me desanima. E é normal, às vezes, a gente se sentir desanimado quando a gente está lá batalhando, lutando, remando contra a corrente, e às vezes as coisas não estão acontecendo, certo? Mas olha só o que o Senhor Jesus Cristo ele ensina na parábola do juiz injusto. Do juiz injusto ele ensina isso. Que havia um certo juiz que não era justo, obviamente, que ele não temia Deus e nem pessoa nenhuma. Mas existia uma viúva que clamava diariamente por justiça a esse juiz e ele nunca dava bola para ela. Sempre, essa mulher está aqui me enchendo a paciência, não quero. Até que um dia ele falou, bom, essa mulher está me enchendo tanta paciência, está me molestando tanto que eu vou fazer justiça para ela parar de me importunar. E aí vem a lição que o Senhor Jesus Cristo ele traz para nós. Lá em Lucas 18, 6 e 7, ele vai dizer, ouve o que diz o juiz injusto. Ou seja, de que ele vai fazer justiça para ela não molestar, para ela parar de torrar a paciência do juiz. E aí ele complementa com a moral ali. E Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então, por mais que às vezes a gente pensa, poxa, está demorando para vir a justiça, para eu colher as bênçãos daquilo que eu tenho plantado certinho em minha vida, nunca vamos esquecer disso. Por mais tardio que seja, Deus ele fará justiça nas nossas vidas. Se a gente está vivendo o Evangelho, se a gente está cumprindo os mandamentos, chegará a hora que nós vamos colher as bênçãos dessa semeadura, dessa plantação. Ele prometeu isso. E aí vale lembrar aquela passagem do Sermão da Montanha, se bem me lembro, em que ele fala para os pais, se vós, pois, sendo imperfeitos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que é perfeito. Então, se nós que somos imperfeitos sabemos ali agir com justiça para os nossos filhos ou com as pessoas que estão ao nosso redor, a gente sabe ali ver uma situação e enxergar a justiça e poder cumprir com ela, de dar a medida certa para cada um, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é perfeito. Não desanime se estão passando por algum momento de desafio que possa parecer que as bênçãos nunca virão. Elas virão, às vezes não da forma como imaginamos, às vezes não do tempo que nós imaginamos, mas as promessas que o Pai Celestial fez, Ele vai cumprir, porque Ele é justo. Ele só quer uma coisa de nós, que nós mudemos, que nós nos arrependemos e obedecemos a palavra dEle por amor. Aí vai estar, então, o sentido geral da justiça. E a gente vai encontrar não só a semeadura dela, mas a colheita da justiça em nossa vida. Max, obrigado pela tua ajuda aqui conosco hoje. Obrigado, Sara. Desejar um feliz e justo Dia das Mães para ela e para todas as mamães que nos acompanham aqui ou não. Tenham um ótimo fim de dia, um fim de noite já, que sempre lembrem tenham um feliz Dia das Mães. Só para a gente encerrar de vez, então, ficou aqui alguns comentários. A Vanessa ela comenta, perfeito, obrigado, Vanessa. E o Fabiano, ele comenta, o Senhor é justo quando também disse em Doutrina e Convênios 82:2, e eu, Senhor, estou obrigado quando cumprir aquilo que ele prometeu, né? Ele está obrigado a cumprir aquilo que ele prometeu se a gente faz a nossa parte. Ser justo mantém as vestes brancas. Muito bem lembrado, Fabiano. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Maxson, mais uma vez. Provavelmente na semana que vem a gente vai ter mais um episódio da série Os Atributos de Cristo. Está chegando no fim, certo, Max? Acho que vai ter aí mais 2 ou no máximo 3 episódios, mas desde já
deixe avisado que não estarei presente por conta de licença paternidade, tá certo? Eu vou entrar aí quase na mesma fase do Maxwell, aí de novo com o bebezinho. Quer dar a última palavra aí, Max? Só testificar de tudo que você falou. Foi uma fala muito boa, Lucas. Foi muito feliz. E é exatamente isso, né? Se eu pudesse ousadamente complementar, eu diria só que frisar uma coisa que eu já falei lá atrás. Nós estamos falando, claro, de sermos justos, então de buscarmos nós obter esse atributo de Cristo, mas ao se referir um pouco sobre o próprio Cristo, que ele é justo, significa dizer que ele completa a justiça e a misericórdia dentro dele mesmo. No sentido de que ele fez as exigências da justiça. Portanto, ele é o todo justo. Então, ele pode nos dar, né, com as dosagens, podemos dizer assim, por isso que ele fala que olha, é o médico, né, com as dosagens do que nós precisamos, né, o quanto de justiça, o quanto de misericórdia. Significa dizer que a gente pode ter plena confiança que ele sabe exatamente o que precisa nos dar para nos curar. Seja um tanto de justiça, seja um tanto de misericórdia, seja as duas coisas ao mesmo tempo, seja uma coisa ou outra, e que se nós não somos justos agora, em algum sentido, em algum mandamento, né, ao nós buscarmos, portanto, ser justos nessas coisas, né, o Senhor vai poder nos ajudar, não tenho dúvida disso. Então, que nós não possamos perder da percepção de que Jesus Cristo ele é justo, porque ele tem a justiça e a misericórdia, né? E que, por conta disso, ele vai nos socorrer. Veio agora na minha mente, né, quando ele fala que meu fardo é suave e meu jugo é leve. A gente está cansado de saber o que é o jugo, né? Que é aquele aparelhinho que ficava entre dois bois e tal, e os dois bois puxavam lá a carroça, né? Ou a carga, enfim. Mas vale dizer que às vezes acontecia de um boi ser mais forte que o outro, ou mais esforçado que o outro, e o outro mais preguiçoso, enfim, e acabava que o jugo era desigual, porque um boi ou um cavalo, enfim, acabava fazendo mais força. Então, não é só porque tinha um jugo que havia igualdade, sempre. Mas quando ele fala que meu jugo é suave, significa que Jesus está dizendo que a maior parte do peso está com ele. E a menor parte do peso está conosco. Então, esse é o ser toda a justiça que nós podemos seguir. E nós podemos pôr nossa fé, enfim, a nossa retidão. É claro que às vezes nós falhamos. Eu sei disso. Nós nem sempre somos tão bons assim, tão benevolentes assim. Mas se há, como fala aquela frase, né? Se há uma luz, né? Há um caminho para a gente traçar. E esse caminho é o Evangelho de Jesus Cristo restaurado. É isso que eu gostaria de compartilhar e deixar com vocês também. Aí só dando esse pequeno complemento aí do que a fala. Precisa depois voltar, dar um corte nessa fala última do Lucas, aí foi sensacional. Parabéns, Lucas. Boa noite, obrigado. Obrigado quem esteve com a gente aí. Por favor, comentem, compartilhem esse vídeo. Nós vamos disponibilizar ele, vai ficar aqui gravado, né? Também irá para o nosso canal do YouTube. Quem quiser se inscrever lá no YouTube, pelo Estudo pela Fé, mesmo nome, tá bom? A gente tem vídeo lá, vídeo aqui, e toda semana nós soltamos outros vídeos, outras séries aí para vocês. É isso que eu gostaria de compartilhar para vocês. Muito obrigado, uma boa noite.